Você creu em Cristo, mas você acabou pecando. E aí? Você perde a salvação? Assista e confira em mais esse vídeo. É isso aí, pessoal, aqui é Marlon Alcântara que vos fala, certo? Mais um vídeo sobre a série Salvação. A gente já falou nos vídeos anteriores, se você não assistiu, eu vou deixar algum card aqui em cima, certo? A gente já falou sobre depravação total, eleição incondicional, graça irresistível e hoje é perseverança dos santos. E aí, o que te ensinaram na sua igreja? A salvação se perde? Você pode me responder essa pergunta? Muitos cristãos acham que sim. Vou arriscar dizer 90% crê que a salvação pode acabar perdendo. Pessoal, e de antemão, isso é uma falácia e eu vou mostrar para vocês na Bíblia, como o meu canal aqui no YouTube é sempre bíblico, não é o que eu acho, não é doutrina da igreja, é o que a Bíblia diz. Eu vou provar para vocês que salvação não se perde. Creu em Cristo Jesus, você está salvo. Logo, esse é o quarto vídeo sobre a série Salvação aqui no meu canal. Falo novamente. Falamos sobre depravação total, eleição incondicional, graça irresistível e hoje perseverança dos santos. Desde já, com muito amor e com muito carinho, com muita humildade, juntando minhas duas mãozinhas, peço para que você se inscreva no meu canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações para que toda quarta-feira, quando eu postar um novo vídeo, você venha a ser notificado. Deixe seu like e comente, pessoal. Vocês não sabem a força e o poder que tem todas essas etapas, se vocês fizerem aqui em meu canal, e como ajuda a crescer esse canal aqui para levar boa teologia para todo mundo e despertar as pessoas das amarras da religião. É isso aí, pessoal. Vou abrir aqui a tela, tá? Tô aqui na frente do meu computador, certo? Vou abrir aqui a tela para vocês. Peguei o material lá no canal Firmeza da Verdade, como sempre, meu amigo Rômulo Marasquim, para mostrar para vocês que 90% do que te ensinaram sobre salvação, ensinaram errado. Não é bíblico, é regra de igreja, beleza? Vou abrir aqui a tela para vocês. Vamos dessas. É isso aí, pessoal. Marlon Alcântara de volta aqui, né? Já abri a tela aqui para vocês. Pessoal, vou repetir mais uma vez, né? Temos, na realidade, a série Salvação, né? Sobre 5 pontos, né? E a correlação entre a soberania de Deus, o papel do homem, né? E o sacrifício de Cristo, né? Esses três pontos correlacionados para chegar a um denominador comum sobre como a salvação é feita, né? É exercida sobre o homem. É exercida sobre o homem. Então, eu preparei aqui um material, né, para vocês, que eu peguei lá no canal Firmeza da Verdade, do meu amigo Rômulo Marasquim, né? E diante de tudo, pessoal, vou falando aqui com vocês, vou mostrando aqui, ó, no sistema aqui no Word, certo? Todo o material, para ficar bem explicativo, para não ter dúvidas. E a pergunta, né, para você que está viajando aqui nesse vídeo, não está entendendo nada, não sabe o que é queda da graça, não sabe o que é preservação eterna, está perdido, nada mais é, pessoal, que isso aqui significa o seguinte: quando você crê em Cristo Jesus, certo? Você já creu, certo? Em Cristo Jesus. Depois que você creu nele, você acredita que você pode perder a salvação? A pergunta que eu te faço é essa. Muitos cristãos, 90% dos cristãos, acreditam que vai perder a salvação, né? Que creio em Cristo Jesus, pequei hoje, caramba, perdi a salvação. Pedi perdão, caramba, Deus me salvou. Pequei de novo, perdi a salvação de novo. Acertei de novo, pedi perdão de noite, estou salvo novamente. E eu vou mostrar e provar biblicamente para vocês que isso não existe, pessoal, na Bíblia. A salvação é única e a salvação não se perde, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, nesse material aqui, ó, tá vendo aqui? Todo preparado aqui, muito bem feito, né? Parabéns, canal Firmeza da Verdade, do irmão Rômulo Marasquim, certo? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui, certo? Você que está assistindo esse vídeo, eu já peço a você, né, que se concentre, né? Use um fone de ouvido, se você tiver em outro local, se estiver em casa, se concentre, use um fone de ouvido, para que você possa entender, pessoal. Não adianta assistir esse vídeo, né, sem entender, certo? Então vamos lá, ó, presta atenção. Queda da graça ou preservação eterna. Podemos perder a salvação ou uma vez salvo, salvo para sempre? Eu te pergunto, podemos perder a salvação ou uma vez salvo, salvo para sempre? Como eu já falei para vocês. A salvação é pela graça, pessoal. É um presente e é de graça. Você ganhou algo que não é seu, certo? Então, a salvação, pessoal, é pela graça. Era um presente, certo?
e é de graça. A salvação é pela graça. Mas o que seria graça? Graça é um favor imerecido. Então Deus, ele nos presenteou, né, com a graça, com a salvação, que é um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação. Logo aqui no material, pessoal, seguindo aqui, ó, como pode perder algo que não ganhou se não é seu? Então a pergunta que eu te faço, que está aqui no material, que é bastante inteligente, bastante interessante, é justamente isso. Como, olha, presta atenção, como pode, olha o material aí, como pode perder algo que não ganhou se não é seu? Como é que você pode perder algo que não ganhou se não é seu? Foi Deus que deu, entendeu? Então em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tem aqui, ó, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, certo? Então nós, né, que recebemos a graça imerecida da salvação, Deus vai completá-la. Está aqui escrito, pessoal. Não é eu que estou falando, não é o que eu acho, não é regra da igreja, é o que a Bíblia diz. Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. A Bíblia está falando que vai completar a obra da salvação. Seguindo aqui o material, pessoal, olha, o crente ele pode ter o nome riscado do livro da vida. E aqui eu paro um pouquinho, certo? Cruzo os meus braços para conversar com você olhando diretamente nos seus olhos. Eu vejo uma população cristã no meu país, certo? Em vez daquilo que o evangelho, que na realidade o evangelho ele traz libertação, ele traz consolo, ele traz refrigério para a alma do cidadão, né? A maioria das igrejas elas colocam um fardo e um cargo, né? Um peso e um fardo nas costas desses cidadãos, né? Que a salvação pode se perder, né? Eu vejo muitos pastores na minha vida de igreja onde eu fui manipulado, né? Eu vou fazer um vídeo só contando meu testemunho pessoal, vou tirar um dia para fazer, né, esse vídeo. E que eu fui muito enrolado, muito manipulado. Até uma época na minha vida que eu fui gado do sistema religioso. E eu era uma dessas pessoas, que é o que eu mais vejo hoje em dia, que era paranoico, cara. Paranoico, eu ficava paranoico porque eu poderia perder minha salvação. Pois eu tava na rua, tal, tomei uma fechada no trânsito, o cara me fechou, tava errado, eu freiei, aí me veio um pensamento de xingar o cara. Aí eu ficava, eita caramba, não posso pensar porque senão é um xingamento, eu vou pro inferno, meu Deus do céu, misericórdia, perdão, com medo de perder a salvação. Pessoal, isso não é evangelho. Isso que pregam para vocês, que falam para vocês que o seu nome tá lá escrito no livro da vida, e aí você acertou, você ajudou alguém, você fez uma doação, Deus escreve o seu nome no livro da vida. Você mentiu, Deus vai lá com a borracha e apaga o nome no livro da vida, certo? Aí você chega de noite em casa, a hora pede perdão pela mentira de meio-dia, Deus vai lá e escreve novamente seu nome no livro da vida. Pessoal, isso não é evangelho. Todos os pastores e igrejas que pregam isso para você, eles estão querendo manipular você simplesmente, certo? Pelo medo e pela alienação e pela ignorância bíblica. Porque isso não é de Deus, isso não está na Bíblia, isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo verdadeiro. Salvação não se perde. Então tira esse fardo, esse peso, como pessoas que eu conheço. Teve uma menina que eu conversei que ela estava praticamente chorando porque estava chegando ao ápice da loucura, porque tinha medo de perder a salvação, achava que tudo ia perder a salvação. Salvação não se perde, pessoal. E é justamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês no material. Vamos seguir aqui. Então, olha, o crente pode ter o nome riscado do livro da vida. E aqui vem, 2 pontos. Existem 2 livros, certo, da vida. O livro da vida física, certo? E o livro da vida eterna. Pessoal, isso aqui que eu estou falando para vocês de 2 livros é uma forma de explicar para que melhor vocês possam entender, certo? Não venham me chamar de herético, isso aqui é uma forma de exegese bíblica, certo? Uma forma de explicar da forma mais mastigada possível que eu encontrei no material, certo? Em outros materiais vocês não iam entender. Não adianta eu falar aqui para vocês de uma oratória, de um labor teológico, formas técnicas, que a maioria das pessoas não vão entender, vão fechar o vídeo. Se já fecham o vídeo porque não tem paciência de assistir 30 minutos, que é assunto concernente à sua salvação, a salvação da sua vida, quanto mais se eu falar em labor, em oratória técnico. Então esquece isso aí. Então aqui é uma forma de explicar, olha. Na Bíblia existem 2 livros, o livro da vida física e o livro da vida eterna. Vou explicar para vocês. Livro da vida física, o que é isso? Vamos ler. Passagem. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo, capítulo 32, versículo do 32 ao 33, certo? Textos que falam da morte física. Aí vem, pessoal, Gênesis 17:15, Levítico 7:20, 21, 25, 27,
17, capítulo 17, versículo 9, 10, 14, e aí vai. Você pode olhar aqui o material. São textos que falam da morte física. A Bíblia, ela especifica, tem textos que falam de morte física, tem textos que falam de morte espiritual. Por isso que existe o livro da vida física e o livro da vida espiritual. Estou fazendo essa distinção para que vocês possam entender. Né, que a Bíblia ela não fala o tempo todo, vou riscar o nome do seu livro da vida como se fosse a morte espiritual sempre. Não, pessoal, a Bíblia fala sobre morte carnal também, morte física. Então, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas agora eu te rogo, perdoe-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. E respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Qual é a observação dessa passagem? Ter o nome riscado do livro da vida física não significa perder a salvação. Presta atenção. Ah, Marlon, como é que você me prova isso? Eu nunca vi isso na Bíblia. Ter o nome riscado do livro da física não significa perder a salvação. Vou te provar agora. Davi falando dos seus inimigos disse: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com justos. Então, pessoal, nessa passagem aqui em Salmos, capítulo 69, versículo 28, que Davi disse: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com justos. Se a pessoa não tem esse conhecimento, ele vai entender que essa passagem está dizendo que a pessoa vai ser riscado o nome do livro da vida e que não vai ter a salvação, certo? Então preste atenção aqui, ó. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Salmo 69, 28. Definitivamente, olha aqui, eu marquei, este não é o livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque o Criador não escreveria em seu livro eterno nomes de ímpios para riscá-los em seguida. Não tem lógica. Certo? Concorda comigo que não tem lógica? Então, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Salmos 69, 28. Então, sejam riscados, né? Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Certo? Então, este não é o livro da vida do Cordeiro, porque o Criador não escreveria em seu livro eterno nomes de ímpios. Certo? Então o Criador não escreveria em seu livro eterno o nome de ímpios, de pessoas que não são salvas, para arriscá-los em seguida. Tem lógica isso? Não tem. Mesma coisa essa passagem aqui de Moisés. Agora eu expliquei Davi, vou voltar aqui para Moisés. Mas agora eu te rogo, perdoe-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés. Né? Respondeu Deus a Moisés, né? Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Entendeu? Então, todo aquele que pecar contra Cristo. Aí a pergunta que eu faço a você é: como é que eu posso interpretar isso aqui, riscarei no meu livro todo aquele que pecar contra mim, como sendo salvação? Porque fica uma coisa ilógica, pessoal. É só uma questão de exegese simples. Exegese simples. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aí a pergunta que eu te faço é: Moisés, em toda a sua vida, pecou ou não pecou? Joquebede, pecou ou não pecou? Josué, pecou ou não pecou? A única pessoa que não pecou foi Cristo, pessoal. Então, se o pecado tirasse a salvação, se o pecado tirasse a salvação, ninguém estaria salvo. É uma coisa lógica, uma coisa simples de se entender. Entendeu? Muito simples. Então, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, certo? Não é o livro da vida, da salvação. Entendeu? Você tem que entender isso. Porque senão Moisés não teria sido salvo. Porque senão Joquebede não tinha sido salvo. Arão não teria sido salvo, Josué não teria sido salvo, Enoque, que andou com Deus, não teria sido salvo, Davi, que foi segundo o coração de Deus, não teria sido salvo. Você vê que não tem lógica a argumentação de dizer que salvação se perde? E vamos seguir o texto, Então, olha, agora vamos lá, isso foi o livro da vida física, livro da vida eterna, agora sim, requer a questão salvação. Os 72, voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Contudo, alegrem-se, não porque, olha o que é incrível, viu? Que Jesus falou, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus, certo? Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 20. Acaso faria sentido essa alegria se o nome do salvo pudesse ser riscado do livro da vida do Cordeiro? Então Jesus ele falou para os discípulos, né? Estava lá os discípulos, vou explicar aqui com vocês mais detalhado ainda. Estava lá os discípulos pregando o evangelho, e os discípulos ficaram estupefatos, porque, caramba, até os demônios, Senhor Jesus, eles obedecem a mim. Caramba, pô, a gente está revestido com o seu poder mesmo. Aí Deus disse: ei, filhão, não se orgulhe com isso não, porque você expulsa demônio. Não, se orgulhe, porque alegre-se, que diga, né? Não porque os espíritos se submetem a vocês, como vocês estão vendo no material, mas porque seus nomes estão escritos nos céus.
Então, se os nomes dos discípulos estão escritos no céu, tem lógica se eles pudessem esse nome dos discípulos serem apagados. Pessoal, isso é uma questão de lógica, de raciocínio. Entendeu? Então, se a questão de escrever, Deus escreveu o nome do livro da vida no céu, tá salvo. Pecou, apaga. Pediu perdão, tá salvo de novo. Pecou, apaga. Pediu perdão, tá salvo de novo aqui na câmara. Pediu perdão, escreve o nome do livro da vida. Errou, apaga o nome do livro da vida. Pessoal, isso não é uma exegese correta de interpretação, certo? E agora minha câmera ficou um pouquinho turva. Deixa eu dar uma mãozinha aqui para vocês. Rapaz, meus queridos, vou tirar devagarzinho para ela focar de novo. Chega, Jesus, agora não quer focar. Agora! Chama! Vamos lá. Então, pessoal, olha. Acaso faria sentido essa alegria se o nome do salvo pudesse ser riscado do livro da vida do Cordeiro? Não tem sentido, certo? Quando o nome é escrito no livro da vida do Cordeiro? Quando é que o nosso nome, o nome daqueles que creem em Jesus Cristo, é escrito no livro da vida do Cordeiro? Leia a passagem. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, o que isso aqui quer dizer, pessoal? Preste atenção, viu? Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. O que isso aqui quer dizer, pessoal? O seu nome, querido, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Romanos 8,29 já diz, porque o que Dantes conheceu também, os que Dantes chamou também conheceu. Os que predestinou, né, esses chamou, que justificou, que glorificou. Romanos 8,29. Então, veja, seu nome já está escrito. Você que é salvo, você que crê em Cristo Jesus, você já foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia diz. Então, se seu nome já foi escolhido antes da fundação do mundo e a salvação já foi decretada para você, a salvação não se perde, pessoal. Bote isso na sua cabeça. Porque os habitantes da terra, vou ler de novo, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Olha, é a Bíblia que está dizendo, Apocalipse 17:8. Então, os nomes que não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, os nomes que não foram escritos, certo, no livro da vida desde a criação do mundo, eles não foram escritos, certo, ficarão admirados quando virá a besta, porque ele era, agora não é, entretanto virá. Então essas pessoas que não tiveram nome escrito no livro da vida do Cordeiro, elas serão condenadas antes. E quando esses nomes, pessoal? E quando foi escrito, Marlon, esses nomes dos salvos antes da fundação do mundo? Então salvação não se perde, pessoal. Só concluindo aqui, aqueles que foram condenados e adoraram a besta, o foram porque o nome não está escrito, não porque o nome foi riscado. Então essa falácia que alguns pastores falam nas igrejas, que o seu nome pode ser riscado do livro da vida, é mentira. Isso não existe. Tire esse peso da sua consciência. Tem muitos cristãos que eu conheço que estão desapontados com o evangelho, que chegam para mim e dizem, Marla, é impossível seguir o evangelho porque é impossível não pecar. Mas é justamente isso mesmo. Pecar, todos nós pecamos o tempo todo. Entendeu? Isso é desculpa para pecar? Não. Se você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, você está no processo de santificação. O correto é o pecado diminuir a cada dia mais até chegar a hora de nossa morte. É assim que você reconhece um verdadeiro cristão. A diminuição do pecado em sua vida, né? Conhece a árvore pelos frutos. Então estamos no processo de santificação, ser santo só quando a gente morrer e ressuscitar lá no céu. Certo? Então, aqueles que foram condenados a adorar a besta, o foram porque o nome não está escrito, não porque o nome foi riscado. Então essa questão de riscar não existe. O nome do crente não pode ser... Olha, observe um material aqui interessante. O nome do crente ele não pode ser riscado do livro da vida do Cordeiro, porque o próprio Cordeiro garante-nos o vencedor. Olha que Deus fala com a gente. Né? O vencedor será igualmente vestido de branco. Olha, pessoal, leia isso comigo aqui no material. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quer que eu leia de novo? Jamais apagarei o seu nome
do livro da vida. Então não existe esse negócio de apagar o nome da pessoa do livro da vida, certo? Não pode ser riscado, porque o próprio Cordeiro nos garante. Olha que interessante essa outra passagem. Depois vinha um grande trono branco, e aquele que nele ele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Olha os livros aí. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Ó, o livro da vida. Provei para vocês que existem vários livros, o livro físico e o livro da vida, para o pessoal não estar me criticando. Os mortos, foram, e os livros foram abertos, plural, mais de um. Agora, teve outro livro que foi aberto, qual? O livro da vida, certo? Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, certo? Outro ponto que muita gente fala é que os cristãos, eles vão ser julgados? Vão. Os cristãos vão ser julgados pelas suas obras, Agora, o julgamento pelas nossas obras é para nos dar o nosso galardão lá no céu, certo? O que você faz ou deixa de fazer, meu querido, não interfere em nada na sua salvação, certo? A salvação não é por obras. Efésios 2:8-9. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é por obras, certo? Então nós cristãos que morrermos, certo? Quando chegar lá no dia do julgamento, vamos ser julgados não concernente à nossa salvação, e sim concernente às nossas obras, né? Que é o reflexo da nossa salvação. Então, o que a gente fez de obra aqui na terra como cristão, a gente vai receber em recompensa como galardão, tá? Em Apocalipse, certo? E os ímpios, Marlon, eles vão ser julgados? Vão ser julgados. Vão ser julgados pelo que eles fizeram, pelas suas obras, para a condenação, porque eles não têm a salvação em Cristo Jesus, que é pela graça. Então, eles vão ser ressuscitados, os ímpios também, para serem condenados pelas obras más que fizeram em toda a sua vida, certo? Seguindo aqui o material, os mortos, vou ler de novo, foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Deu o mar os mortos que nela estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras, que foi o que eu disse para vocês, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado no livro da vida, olha de novo o nome no livro da vida. Se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, certo? Apocalipse 20, do 11 ao 15. Então, o nome que não for achado no dia do julgamento no livro da vida será lançado no lago de fogo. Voltando lá, agora, quem que vai estar escrito nesse livro da vida? Quem? Quem crê em Jesus Cristo. E quem creu em Jesus Cristo teve o quê? Foi escolhido antes da fundação do mundo, como eu li lá atrás, certo? Em Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 5, se não falha a memória, certo? E aí a pergunta que eu te faço é uma pergunta até irônica. Olha, você já perdeu a salvação? Você já perdeu a salvação? Pessoal, vou ler bastante aqui, acompanha o material, por favor, por favor. Olha, você entendendo esse assunto aqui, olha, vou juntar minhas mãos aqui. Você entendendo esse assunto aqui, você vai despertar e trazer uma qualidade de vida e tirar da opressão mental tanta gente que frequenta algumas igrejas distorcidas. Você vai tirar o peso e o fardo que os fariseus e saduceus colocavam no povo, nos judeus naquela época. Entendeu? Os falsos profetas, eles colocam cargas e mais cargas, sendo que eles não cumprem metade do que eles pedem, o que eles obrigam o povo da igreja a fazer. Então, pessoal, a salvação é uma e única. Aí você me pergunta, mas por que os falsos pastores fazem isso? Eles fazem isso para prender vocês no sistema religioso dele, nas igrejas deles. Entendeu? Então fica implantando o medo, né, na mente de vocês, certo? É através do medo que é o controle. Tem um livro bastante interessante que eu vou indicar aqui para vocês, certo? Não estou ganhando nada por isso, fazer essa propaganda, mas é um livro de Napoleão Hill, já li completo, estou lendo novamente, já estou na metade de novo, né, que se chama Mais Esperto que o Diabo. Pessoal, esse livro, ele simula uma conversa com o diabo e é muito interessante, né, toda a metáfora que tem nesse livro e como o diabo explica para ele que controla as pessoas pelo medo e pela alienação e pelo mau hábito, certo? Se você não leu, leia, compre. Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Tirando um momento aqui, livro, é justamente isso. Leia comigo agora esse material aqui, ó, esse texto. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados
certo? E provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra do Altíssimo, os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho do Eterno e expondo a ignomínia. A ignomínia, usa o acento Marlinho, ignomínia, isso. Hebreus capítulo 6, versículo de 4, 6. O que é que esse texto aqui quer dizer? Que é muito mal interpretado. Esse texto aqui, pessoal, é muito mal interpretado. Olha, se Hebreus, que é esse texto aqui que é muito mal interpretado, ensina a perda da salvação, porque muitos cristãos eles falam que esse texto aqui ele mostra que a gente pode perder a salvação. Não, pessoal, isso é falta de exegese, analfabetismo bíblico. Olha, é impossível, pois, que aqueles que uma vez... Não vou nem ler aqui a explicação do material, eu vou explicar para vocês antes de ler lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, quer dizer, a pessoa que foi trazida para o Evangelho, creu na verdade do Evangelho, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra do Altíssimo, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É impossível. Por que é impossível outra vez voltá-los para arrependimento, renová-los para arrependimento, os que caíram? Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho do Eterno, expondo a ignomínia. Certo? Hebreus 6, 4, 6. Então, o que é isso aqui quer dizer? Aquelas pessoas que reconheceram que eles que uma vez foram iluminados, provaram o dom, participaram do Espírito, provaram a boa palavra do Altíssimo, poderes do mundo, vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. É impossível renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para o Filho do Eterno, a ignomínia. Então, justamente isso, pessoal. É impossível para uma pessoa que já creu em Cristo, já aprovou do Evangelho, né, crucificar novamente Cristo, se arrepender novamente, entendeu? A pessoa crê em Cristo, aí pecou, aí pediu perdão, então, espiritualmente falando, estou crucificando Cristo novamente, porque novamente vai ter que ter um sacrifício. Então fica uma coisa totalmente ilógica. O texto por si só fala. Então, é para que você possa entender. Se Hebreus 6, 4, 6 ensina a perda da salvação, se isso aqui está dizendo que salvação se perde, então esse texto também ensina que a salvação não pode ser recuperada depois de perdida. Você está vendo que o texto não tem nada a ver uma coisa com outra? O pessoal usa esse texto aqui para dizer que, né, significa perda de salvação, certo? Só que, pessoal, essa pessoa aqui que provou, aqui como ele está falando, foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial, não quer dizer isso aqui que quem foi iluminado e provou o dom celestial, essa pessoa aqui foi uma pessoa salva, entendeu? Você pode observar que na Bíblia Jesus tinha muitos seguidores. Muitos provaram, que é justamente o que o texto está falando aqui, né, que eles foram iluminados, esses seguidores de Jesus naquela época. E eles provaram o dom celestial porque receberam cura, né? Eles se tornaram participantes do Espírito porque estavam com Cristo. E provaram a boa palavra do Altíssimo, os poderes do mundo vindouro. Provaram a boa palavra porque eles se alimentaram, né, através de Cristo espiritualmente. Entendeu? E essas pessoas caíram? Entenda, essas pessoas eram seguidores, mas não eram discípulos de Cristo. Entenda, há uma diferença de seguidor para discípulo, é totalmente diferente. Entendeu? Então, muitas pessoas na época de Jesus Cristo provaram, como esse texto de Hebreus 6, 4, 6 fala, provaram do poder de Deus, provaram da sua palavra, provaram da sua benignidade, porém caíram. E quando eles caíram, é impossível voltar ao arrependimento. Por quê? Porque justamente essas pessoas que caíram eram seguidoras, eram pessoas que não tinham sido escolhidas antes da fundação do mundo, e essa é a exegese correta. Concluindo aqui, de fato, essa passagem diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e caíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Então, uma pessoa que foi iluminada e caiu, é impossível que venha a se tornar arrependimento. Ou seja, em português bem simples, imagina se fosse possível alguém, uma vez ser iluminado e provar o dom celestial e se tornar participante do Espírito, e provar a boa palavra do Pai e os poderes do mundo vindouro e cair. Olha que absurdo isso seria, porque o Cordeiro teria que morrer de novo por essa pessoa. Então é justamente isso. Então o Cordeiro ele teria que morrer novamente por essa pessoa, porque a pessoa se arrependeu, creu em Jesus Cristo e pecou novamente. Então, a pessoa teria que fazer totalmente, novamente o processo, se arrepender, crer em Cristo. Cristo teria que ser crucificado novamente para que essa pessoa tivesse uma chance de salvação novamente. Você vê que é uma coisa ilógica, você vê que é uma argumentação fraca, é uma exegese fraca. Entendeu, pessoal? Então, bote isso na sua cabeça. Na época de Jesus, Jesus tinha seguidores, discípulos e apóstolos. Seguidores é uma coisa. Seguidores é aquele que estava lá só no oba-oba para conseguir o benefício. É o que acontece dentro das igrejas hoje em dia. A maioria das pessoas que vão para essas igrejas pentecostais e neopentecostais, eles vão atrás do benefício.
Eles não vão atrás da essência, entendeu? Eles vão atrás do bônus, eles não vão atrás da cruz. Esse é o ponto, e é justamente o que acontecia aí nessa passagem de Hebreus 6:4-6. Aqueles seguidores estavam lá, provaram tudo, mas não eram discípulos. Por quê? Porque não eram escolhidos. Por quê? Porque não foram escolhidos antes da fundação do mundo, certo? Quem só vai para Deus é aquele, quem só vai para Cristo é aquele que foi chamado por Deus antes da fundação do mundo, não é o que estou dizendo, é o que a Bíblia diz em Romanos 8:29, certo? Então, pessoal, olha, ou seja, continuando o texto de Hebreus 6:4-6, né? Ou seja, pessoal, o texto não é factível, e sim ilustrativo, no conceito de uma ideia. Então, o texto ele não é factível, certo? Ele é ilustrativo, no conceito de uma ideia, que foi justamente qual a ideia, Marlon? A ideia que eu te falei, a ideia de que é impossível, uma pessoa que já se arrependeu, é impossível, pessoal. Então, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, certo? As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, segundo Coríntios 5:17. Então, vemos nesse texto aqui, que uma nova criatura, está aqui em negrito que eu botei para vocês, jamais poderá se tornar a velha criatura que era antes, porque as coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. Pelas Escrituras, a obra que o Espírito realiza no pecador eleito, que se chama regeneração, é perpétua e irreversível. Então, pessoal, pelas Escrituras, pela Bíblia, certo? A obra que o Espírito de Deus realiza no pecador, certo? Eleito, que se chama regeneração, é perpétua e irreversível. E aqui chegamos ao final do material. Olha, então, pessoal, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, pessoal, quem é eleito realmente, quem foi escolhido antes da fundação do mundo para ser salvo em Cristo Jesus, não tem como essa pessoa perder salvação. Pessoal, pelo amor de Deus, bote isso na cabeça de vocês. Você não sabe quantas pessoas eu já conversei na minha vida cristã que estavam a ponto da loucura, que estavam a ponto da depressão, estavam passando por depressão, ansiedade. Você não sabe o tanto de pessoas que eu já aconselhei, pela misericórdia de Deus, pessoas que estavam a ponto de enlouquecer, porque o tempo todo, aonde quer que ia, em qualquer âmbito social, achava que estava perdendo a salvação em todo tempo. Eu tenho pessoas na minha família, certo? Pessoas cavala velha de igreja que ainda acreditam numa falácia dessa, pô. Que vive nesse fantástico mundo do Bob. Vamos perseverar porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí gosta dessa passagem, ama essa passagem que realmente está escrito. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas é justamente isso. Quem persevera até o fim é quem já foi escolhido antes da fundação do mundo. Essas exegeses, eles não vão fazer isso para você. Entendeu? Você não pode pegar um texto e isolar ele. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim, e quem vai perseverar até o fim? Até o fim? Aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Que Cristo vai fazer essa pessoa perseverar. Não é o seu próprio esforço, não é o seu próprio mérito, não é o seu próprio eu. Não é porque você se esforçou que você consegue a salvação. Não, meu querido. A salvação, quem se esforçou e morreu e deu seu sangue e suor e dor para você ser salvo, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é pelo que você faz, entendeu? Os falsos profetas, esses que têm o espírito do anticristo, esses desgraçados falsos profetas, eles fazem isso para manter o controle sobre você e a igreja. Então, pessoal, como eu estava dizendo, para manter o controle sobre você e sobre a igreja. Bote isso na sua cabeça, certo? Eu vou abrir aqui a tela para a gente fazer as considerações finais e eu dar alguns avisos importantes. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo, né, sobre o nosso quarto tópico da série Salvação, Perseverança dos Santos. Salvação não se perde. Pessoal, todo mundo sabe aqui que em meu canal eu estou colocando toda semana, toda quarta-feira, um vídeo sobre teologia, sobre exegese bíblica, sobre falar a verdade do evangelho, cada vez mais pura e verdadeira sobre a Bíblia. E na semana subsequente eu estou fazendo um react, né, de raps bíblicos, certo? Eu vou dar uma parada nessa sequência, porque eu vou fazer um vídeo super importante, né, sobre o destino de nosso país. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu vi que você é um inscrito fiel, né? Você tá aí até o final, assistiu até o final esse vídeo. Se você assistiu até esse ponto desse vídeo aqui, comente lá embaixo, nem que seja com um ponto, qualquer coisa. Comente para eu saber que você assistiu até o final. E se prepare, porque eu, como cristão, eu não posso me abster desse assunto, né, que é o destino do futuro do nosso país. Então eu vou produzir um vídeo muito forte, muito impactante, porque como cristãos devemos defender os princípios do evangelho, independente de quem seja e de qual candidato seja. Então, pessoal, segue aí, essa semana vai ser um vídeo impactante
que você vai poder compartilhar, você que é evangélico, você que é cristão, que você vai poder compartilhar com as pessoas esse vídeo para que possamos salvar o nosso país das agarras da malícia, da imoralidade sexual, da promiscuidade, do aborto, da agenda LGBT e tudo mais que vem ainda mais. Aí, certo? Então, que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o vídeo de hoje, Perseverança dos Santos, certo? Salvação não se perde. Pode descansar o seu coração somente, tá ok? Aqui em cima eu vou deixar a playlist, né, com os 3 últimos vídeos sobre a série Salvação. Você clica aí em cima. Se você não é inscrito, compartilha, ative o sininho de notificações, comente, né? Toda semana, quarta-feira, um vídeo novo. Deus abençoe. Tô indo daqui tomar minha aguinha agora. Valeu, abraço. Fui. Marlo Alcântara. Fica com Deus.